Boa tarde, pessoal. Boa. Bom, agora a gente vai ter a palestra da Mônica Craveiro, que vai ser um assunto muito importante, que algumas pessoas não dão muito valor, mas é muito importante, que é testar. Então, vamos com a Mônica aqui falar sobre isso. Salve de palmas, por favor. Obrigada. Ai, minha garrafa não tá... Ah, coube. Onde é que tá? Ah, tá ali. Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Todo mundo acordado? Falar um pouquinho sobre teste de software. Opa, passei sem querer. Falar um pouquinho sobre teste de software, que realmente é bastante importante. E, vamos lá, primeiro quem eu sou, né? Vocês vão perceber que eu sou carioca, da Gema, nascida e criada na cidade do Rio de Janeiro, mas eu já estou em São Paulo tem 12 anos. Eu sou ex-patinadora artística, já fui algumas vezes campeã aí estadual, brasileiro, sul-americano, mas larguei isso. Eu sou gamer, inclusive a gente estava jogando Among Us agora. Eu sou gamer, só que eu sou ruim, então eu sou muito noob, mas assim, eu jogo para passar raiva, né? Eu sou tech maromba, pode não parecer, mas eu malho para comer, que senão eu rolava. Eu já fiz muitos cálculos por aí, porque eu sou formada em licenciatura em matemática. Mas hoje em dia eu estou só nos computers, né? Porque eu também sou formada em sistemas de informação, me formei em 2017, né? E, assim, estava falando mais cedo que, além das 2 graduações, eu tenho 4 pós-graduações, então eu não aguento mais faculdade. Eu penso muito em voltar, mas depois eu penso, só se for para dar aula. Eu sou arroz de evento mesmo, eu estou em muitos eventos de tecnologia, adoro eventos de tecnologia, participar e estar lá palestrando, participando. Inclusive, semana que vem tem aí a Front em Sampa, que eu vou estar lá também. Amante de energético faz ruim? Faz mal? Faz, mas eu gosto. E é isso, sou sommelier também de energético. Se conhecerem algum diferente, pode me falar, que eu vou provar. E eu sou aspirante a influência de tecnologia. E por isso está aqui o meu QR Code com as minhas redes sociais. Me sigam lá. O meu @ é @mocraveirodev em todas as redes sociais, inclusive o nosso querido Twitter que voltou. Amém. Valeu, Xandão. Me sigam lá. Se tirarem foto da palestra, alguma coisa, podem me marcar que eu vou recompartilhar. Beleza? E vamos lá. Os testes eles são importantes? São muitos. Inclusive, eu trouxe essa frase da Bíblia para poder começar com vocês. O que começa o pleito lhe parece justo, até que vem o outro e o examina. Até lá, quando Moisés baixou da cloud as placas da lei, já tinha algum QA ali, ó, olhando para ver se o negócio estava funcionando. Então, assim, os testes eles são muito importantes, eles são uma fase muito delicada do nosso projeto. É uma fase que a gente vai testar e realmente para não vazar nada para o cliente, não ter problemas para o nosso cliente, e aí a gente evitar vários tipos de literalmente problemas aí com os nossos clientes. A gente vai validar tudo que a gente fez, tudo que a gente colocou lá no nosso código, todas as nossas regras de negócio. São os testes que validam isso, por isso que eles são extremamente importantes nesse processo. E por que testar? Né? Eu trouxe aí, tá pequenininho, porque, enfim, mas tem o link ali do lado, inclusive, voltando aqui, nesse link aqui tá a palestra, vocês podem... Estão todas as minhas palestras, na verdade, então vocês podem baixar lá e olhar, se vocês quiserem guardar como material. Tem outras palestras que eu fiz também, então fiquem à vontade, né? Então, se quiserem olhar esse post, ele está lá no Instagram, que é o seguinte, ele está assim, ó, vocês realizam testes unitários integrados na aplicação de vocês? É o melhor jeito de evitar bugs e reclamação do cliente. Aí embaixo, a pessoa respondeu, testar para quê? Você não confia no seu código? E vocês vão ver que não é questão de confiança. É literalmente para você ter certeza que o seu código está funcionando, que o seu sistema está funcionando, e validar principalmente todos os seus requisitos. E aí, né, quando eu estava começando a estudar sobre essa parte de teste, começando a querer entrar nesse mundo, né, de teste de software, eu vi o seguinte, eu vi uma frase que falava assim, quem vai testar o seu sistema tem que ter um pensamento destrutivo.
E não está errado. Porque quando você vai testar, você tem que pensar em todas as formas que você vai quebrar o seu sistema, para saber se aquilo ali está certo, para saber se é aquela. A gente não pode confiar muito, às vezes, no usuário. O usuário vai achar um jeito de quebrar o seu sistema. Então, você tem que realmente ter esse pensamento destrutivo para poder justamente não ter problemas e conseguir testar todas essas partes aí do seu sistema. E aí, como eu falei, né, a gente vai validar todos os requisitos funcionais, mas também, principalmente, os não funcionais, como a usabilidade, o desempenho. Você não quer entrar no seu sistema, no seu aplicativo, e o seu sistema está lento, né? Ou então com alguma falha de segurança que vai vazar seus dados. Então, os testes eles são importantes para a gente pegar isso aí exatamente nessa fase. Mas será que é só isso? Né? Aí a gente tem os 7 princípios dos testes de software. O primeiro deles, fala ali, ó, o teste mostra a presença de defeitos, mas não a ausência deles. Não quer dizer, você vai testar, você vai achar problema. Afinal, teste é para isso, é para você encontrar a falha. Você vai achar falha, mas não quer dizer que se você achou falha, não tem outras. Pode estar bem escondida ali. Então, é uma coisa que a gente tem que sempre prestar bastante atenção quando a gente está testando o nosso sistema. O princípio número 2 está dizendo ali, se não dá para testar todas as possibilidades de entrada e saída, então o teste exaustivo é impossível. Por que eu coloco isso? A gente vai ver que em sistemas pequenos, a gente consegue testar e pensar em todos os cenários de entrada e todos os cenários de saída. Mas você imagina um sistema grande, por exemplo, um aplicativo de banco, um aplicativo de vendas grande, a gente vai ter muita dificuldade de pensar em todos os cenários. Então, isso aí, esse princípio é importante para a gente pensar no seguinte, a gente tem que pensar que esse princípio a gente vai testar as partes mais importantes do nosso sistema. A gente tem que garantir pelo menos isso. Então, se a gente garantido isso, a gente tem certeza que a gente vai conseguir ter um sistema conciso. O princípio número 3, testes iniciais economizam tempo e dinheiro. Eu vou falar um pouquinho mais disso para frente, mas se a gente colocar o processo de teste desde o começo aí do desenvolvimento do nosso sistema, a gente consegue pegar bugs e falhas, enfim, logo no começo. Então, a gente não tem preocupações aí de um cliente final aí pegar um problema no nosso sistema e gerar até uma falta de confiança no nosso produto, que isso é um grande problema. Então, testes são importantes desde o começo para a gente evitar esse tipo de problema. O princípio número 4 é o agrupamento de defeitos. O que quer dizer o agrupamento de defeitos? Às vezes, quando a gente está testando, a gente acha um problema, pode ter certeza que naquele ponto a gente vai achar vários outros problemas. Inclusive, isso é conhecido como o princípio de Pareto, onde em 80% das suas falhas vão estar em 20% do seu código, geralmente. Então, se você achou um problema ali, cavuca. Pega mesmo vários cenários diferentes, porque você vai achar algum problema maior ali. E não quer dizer que não tem que deixar o resto, tá, gente? Mas fiquem bem atentos a isso, porque é batata. Basicamente, não é princípio, já é quase lei que você vai achar pelo princípio do Pareto. O 5, que é o paradoxo do pesticida. Esse eu gosto muito desse nome, porque ele tem, quando a gente presta atenção, tem tudo a ver. Lá na agropecuária, quando você usa um pesticida durante muito tempo na sua plantação, depois de um tempo, né, os seus bugs, eles vão ficar resistentes. Então, os parasitas, eles vão ficar resistentes àquele agrotóxico que você está usando. Então, daqui a um tempo, ele vai passar a não funcionar mais. E o paradoxo do pesticida é a mesma coisa. Se você ficar usando aquele mesmo conjunto de testes sempre no seu código, depois de um tempo ele vai parar de funcionar. Por quê? Você vai incluindo novas coisas, você vai incluindo novas linhas de código, novas features, novas funcionalidades, e com isso, aquele conjunto de testes que você tem já não vai funcionar mais. Então, aqueles conjuntos de testes eles não são bala de prata. Então, assim, pense que eles vão ter uma validade. Então, sempre que você fizer qualquer coisa nova, repense em todos os seus casos de teste. Se eles ainda se encaixam no cenário, se tem alguma coisa que a gente precisa adaptar, né? Então, o paradoxo do pesticida, ele pega muito isso. E acabei entrando um pouquinho no 6º, que é o teste depende do contexto. A gente tem aquele conjunto de testes. Ele pode funcionar muito bem para o seu sistema. Mas se você pegar aquele conjunto de testes e botar em outro sistema,
possivelmente ele não vai funcionar. Então, é o lance que eu falei da bala de prata. Teste é personalizado. Você tem que pensar nos casos exatos do seu sistema, exatos da sua aplicação. Não tem como você repetir um teste. Às vezes, um ou outro pode funcionar, mas não todos. Então, pense sempre com muito cuidado em todos os casos que você tem de teste aí, para você não ter problema com a sua aplicação. E o 7 é a ilusão da ausência de defeitos. Se a gente passou os testes, tá lá lindo, tudo verdinho, olha direito. Pode ser que você não tenha coberto algum caso ali que você não tenha coberto. Então, não quer dizer que não é porque não tem defeito, que você não achou defeito porque não tenha. Então, cavuca ali que você pode achar. E aí a gente entra na pirâmide de testes. O ideal da nossa pirâmide de testes, né, é que ela seja dessa forma aqui eu não sei para vocês se fica na direita ou na esquerda, mas é uma pirâmide. Então, a maior parte ali dos nossos testes estão aqui na base, que são os testes unitários, né? Então, eles vão ser a parte mais massiva dos nossos testes, onde a gente vai testar cada pedacinho. Vou falar um pouco mais ali para frente, né? E aí a gente tem no meio aqui os testes de integração, a automação só ali na pontinha, e alguns casos muito pequenininhos a gente vai fazer fora dessa linha de testes que a gente tem. Essa pirâmide de teste ela é muito, muito interessante, porque ela segue muito à risca o modelo em vez de desenvolvimento. E o modelo em vez de desenvolvimento, ele prevê que cada etapa do desenvolvimento no seu sistema, ele tenha um caso de teste ali ligado a ele. Então, é aquele lance que eu falei, lembra que eu falei que eu ia falar um pouco mais? Daquele princípio, voltando aqui, ó, o princípio aqui dos testes iniciais, ele cai muito nesse ponto. Então, a gente vai ver que cada ponto aqui do desenvolvimento, a gente vai ter um teste para ele. Então, a gente vai garantir aí muita coisa nesse percurso e evitar problemas maiores. Eu posso estar sendo muito repetitiva, mas teste é exatamente isso. A gente evitar falhas e evitar problemas para o nosso cliente final. Então, o modelo em V, ele preza muito isso. Ele tem mais essa pegada aí do sistema de cascata, né? Mas é para justamente ver esses pontos que a gente tem, um teste para cada tipo, para cada fluxo do seu desenvolvimento. E aí a gente entra um pouco nos casos de teste. Eu falei bastante sobre casos de teste, né? Mas aí, o que são os casos de teste? A gente precisa realmente testar tudo? Nem sempre. Eu até dei um spoiler disso, que nem sempre a gente vai conseguir testar tudo. Porque tem vezes que o sistema é muito grande. Então, a gente garantindo que a parte mais crítica do nosso sistema tem testes e está tudo funcionando, está tudo certo, que é onde a gente vai ter mais entrada, por exemplo, de usuários usando o nosso sistema, onde a gente vai ter mais entrada ali, por exemplo, eu trabalhei é que eu não posso falar o nome. Eu trabalhei numa adquirência de cartão de crédito muito famosa por aí, e aí a gente tinha que garantir que o processo de cartão de crédito estava funcionando. Você não quer ficar lá esperando na maquininha do negócio não funcionar, né? Então, a gente tinha que garantir esse processo. Os processos mais laterais, às vezes a gente tinha que passar, porque nosso core ali do nosso sistema era a entrada do cartão de crédito. Então, isso a gente tinha que garantir que estava muito bem funcionando. E aí que a gente entra. É um sistema muito grande. O sistema bancário é muito grande. Eu trabalhava só na parte do cartão de crédito, mas vocês já viram quanta coisa tem em sistema bancário? Então, a gente tem que tomar cuidado, que nem sempre a gente consegue testar. Então, não tem problema a gente não testar tudo, mas garantam que a parte crítica do sistema está bem testada e muito bem definida. E como a gente escreve os casos de teste? A gente sempre vai pensar numa entrada, né? O que vai acontecer e a saída. Então, assim, quando a gente começa a pensar nisso, o que vai entrar, o que vai acontecer ali naquele sistema e o que eu quero de saída. É sempre esse o fluxo de teste que você vai pensar. E aí a gente entra nas técnicas de teste, porque sempre o pensamento é esse, entrada, o que vai acontecer e saída. E as técnicas de teste, elas prezam muito isso. Elas vão seguir também esse mesmo fluxo. Então, quando a gente tem aí a primeira técnica de teste que eu trouxe, é o TDD, que é o Test Driven Development. O que ele vai fazer? A gente primeiro vai escrever todos os casos de teste.
Então, a gente começou a pensar no nosso sistema e ver lá os requisitos do nosso sistema, a gente vai pensar em todos os casos de teste que a gente tem. Obviamente, se você botar para rodar, vai estar tudo vermelho, que nada vai passar. A gente não tem código. Então, a gente vai começar a escrever o nosso código baseado naqueles casos de teste. Então, a gente vai ter aí o código escrito para fazer o nosso teste passar. Porque nosso teste passando, a gente garante que a nossa regra de negócio está ok, certo? E aí, quando a gente conseguir que todos os nossos testes fiquem verdinhos, a gente começa a refatorar para tentar melhorar aquilo. E aí, melhorando aquilo, a gente tem que garantir que o teste continua passando. E é assim que funciona, né? Que é conhecido até como Red Green. Vocês também podem ver muito esse nome por aí, Red Green, que é o Test Driven Development. E aí, a segunda técnica, eu trouxe junto aí o Three Amigos e o BDD, porque eles andam muito de mão dadas. Porque o BDD é o Behavior Driven Development. O que isso quer dizer? Ele vai fazer testes baseados no comportamento do seu sistema, em como você espera que o seu sistema se comporte. Um exemplo, eu quero passar meu cartão. Então, eu quero passar meu cartão e eu quero que a compra seja aprovada e eu receba, por exemplo, a notinha, a aprovação lá que deu tudo certo. Então, é um comportamento. Então, eu tenho que fazer o meu sistema funcionar para aquele comportamento funcionar. Então, esse aí é o BDD. E por que eu coloquei ele junto com o Three Amigos? Porque no BDD, a gente preza muito que tenha uma multidisciplinaridade, pessoas multidisciplinares. Eu não sei falar essa palavra, me perdi. É isso. Naquela sala, e para entender, por exemplo, a gente vai ter os desenvolvedores, a gente vai ter o nosso tech lead, a gente vai ter as pessoas de negócio, a gente vai ter as pessoas do comercial, por exemplo, que vão estar ali juntos para a gente escrever aqueles casos de teste. E escrever qual comportamento que a gente quer no nosso sistema. E, a partir daí, a gente vai fazer o nosso teste em cima desses comportamentos. E o Three Amigos ele tem muito isso baseado. A gente vai reunir todos esses profissionais para esse objetivo de escrever o comportamento do nosso sistema e definir como esse sistema tem que ser feito. Então, por isso que eu boto eles aí de mão dadas, porque eles são muito próximos nesse ponto de entender toda essa parte do comportamento. E aqui embaixo uma definição que tem uma linguagem que vocês podem ouvir falar quando vocês ouvirem sobre teste de software, que é a linguagem Gherkin. Essa linguagem Gherkin, geralmente, ela escreve os casos de teste nesse formato, do dado, quando, então e do como eu quero e para. Então, é o mesmo princípio que eu falei mais cedo, que é a entrada, o que vai acontecer e a saída. Lembra que eu falei que vão sempre ter os testes baseado nisso? Então, eles vão estar sempre nesse lado. Então, é a entrada, ou seja, é como, o que vai acontecer, o que eu quero, e a saída é o para. E aí, o dado é a mesma coisa. A entrada, que é o dado, o que vai acontecer quando, e o então é a saída. Então, sempre vai ter esse formato. Então, é a linguagem Gherkin que eles usam para definir essa entrada, o que vai acontecer e a saída. Voltando aí para as técnicas de teste, a gente tem os testes de caixa branca. O que são os testes de caixa branca? Eles vão fuxicar mesmo no seu código. Vai abrir ali o código, ver o que está acontecendo, analisar realmente todo ali o código-fonte, ver cada linha do seu código, ver se está funcionando. Então, ele vai realmente explorar o seu código. Já o teste de caixa preta, ele vai pegar só a parte funcional. Ele não quer saber se está escrito em Python, em PHP, em Node, em C#, não quer saber disso. Ele quer saber que seu sistema está de pé, está funcionando, e eu vou testar ali para ver se o que eu quero fazer no sistema eu consigo sem nenhum problema. Então, o teste de caixa preta, ele foca muito nisso, né? Então, ele vai pegar a parte realmente funcional do seu sistema, independente da linguagem, e ele vai pegar ali toda a parte, vai testar toda essa parte do comportamento. Então, é realmente usar o sistema para ver se ele está funcionando. E aí entram as técnicas de teste. Nessas outras técnicas de teste de aceitação. Lembra lá que eu falei dos requisitos funcionais? A gente vai pegar esses requisitos funcionais, a gente vai destrinchar todos esses requisitos e ver se está tudo funcionando. Então, para ver se a gente vai aceitar se está funcionando. Então, é por isso que ele tem esse nome de teste de aceitação. Então, ele vai realmente verificar
se tudo que você colocou lá como requisito está sendo atendido. O teste de regressão, cara, a gente está sempre adicionando novas funcionalidades no nosso sistema. Então, quando a gente adiciona uma funcionalidade, a gente tem que garantir que o que a gente tinha antes não está quebrando. Então, toda vez que a gente adicionar uma nova funcionalidade, a gente vai fazer o teste para aquela funcionalidade, obviamente, mas tem que garantir que todos os testes anteriores, nenhum quebrou, que nada foi alterado. Então, é assim que funciona o teste de regressão. E aí, o teste baseado em experiência. O que você vai fazer? Ele é mais realmente um teste exploratório. É você entrar no seu sistema, entender como é que ele está funcionando, né? A gente vai desenhar ali os testes e vai executar aqueles testes. Então, o teste de exploratório, ele funciona exatamente isso. Vocês também podem encontrar com esse nome de error guessing, que literalmente ele vai explorar as falhas. Então, a gente vai tentar identificar. Lembra lá do pensamento destrutivo que eu falei? Ele entra muito nesse ponto. Porque a gente vai olhar aquilo ali e vai pensar, como que eu posso quebrar isso? Sabe aquele, como eu posso te ajudar hoje? É quando você abre o sistema para testar e fala assim, como eu posso quebrar isso hoje? É bem isso. Então, pensa sempre nesse ponto. Então, esse error guessing, ele é muito ligado a esse pensamento. E aí, muita gente deve ter escutado esses nomes, né? Alfa, beta, né? Quando você fala, eu sou beta tester. Então, é muito nesse ponto. O teste alfa é aquele teste interno. É aquela pessoa da sua equipe que vai testar para você, quando você abre a PR lá na Code Review. É uma pessoa da sua equipe que vai testar para você, ver se realmente está tudo direitinho, se está tudo funcionando conforme tem que estar, como está descrito lá no seu card. Então, esse é o teste alfa. Já o teste beta, geralmente, ele é aquela coisa controlada. São pessoas, como eu digo ali, são clientes externos que estão usando a sua ferramenta, mas que sabem que vão testar. Sabe quando você vai lá na Google Play, na Apple Pay, que a gente coloca lá que a gente quer ser beta tester? Então, a gente tem ciência que a gente vai receber coisas antes das outras pessoas e a gente vai garantir que aquilo lá é testar. E se a gente tiver qualquer problema, a gente vai enviar esse feedback para o pessoal. Então, esse beta tester é isso. E tem um teste do tipo Canary, ou Canary Test, que literalmente a gente vai mandar a nossa nova funcionalidade para uma parte dos nossos clientes, mas eles não vão estar sabendo disso. Não é igual o beta teste que o cara tem ciência, ele marcou ali que ele está fazendo o teste, que ele aceita fazer o teste. O Canary não. Uma parte vai receber e uma parte não. E a gente fica só colhendo o feedback e vendo como que vai estar esse retorno aí das nossas novas funcionalidades, né? E aí a gente entra um pouco nos tipos de teste. E aí tem bastante tipo de teste. E o mais importante deles, eu falo com toda certeza para vocês, lembra lá da pirâmide de teste? Vou até voltar aqui para a gente... Opa, voltou? Acho que tinha falhado um pouco o microfone. Lembra que eu falei aqui, testes unitários é a nossa base. Por isso que eu falo que é mais importante, porque é onde vai estar a maior parte dos nossos testes. Então, voltando aqui, aqui a gente tem os testes unitários. O que eles são? Eles vão testar a menor parte do nosso sistema. Aquela função, aquele método, aquela classe que a gente criou, ele vai testar aquilo, só aquele pedacinho do nosso código. E ele não vai ter as integrações externas. Às vezes uma classe chama outra classe, chama outra função. A gente não vai testar essa integração. Essa integração a gente vai fazer de uma outra forma. A gente vai testar se aquilo que a gente vai colocar naquela chamada de função vai ter o retorno que a gente quer. E se a gente precisar de alguma coisa de fora, a gente vai usar uma coisinha chamada mock ou stub, né, que vocês vão escutar muito esses nomes, que literalmente ele vai fingir que está retornando aquilo que a gente quer daquela chamada externa. Então, ele vai só fingir, não é uma chamada real ao externo. Então, ele vai só fingir, tipo, a gente vai botar, não, isso aqui vai retornar X, que é o que eu quero para seguir o meu fluxo de teste ali daquela minha função. E aí, né, a gente vai testar essa pequena unidade. Por isso que chama teste unitário, que a gente vai testar aquela pequena, realmente pequena parte do seu código. E aí, eu acho esse tweet muito... Ai, saudade X, saudade Twitter, te amo. Esse Twitter da engenheira Coelho, a Letícia foi muito cirúrgica aqui nesse tweet, porque ela fala, se você não está mocando os seus métodos internos, o seu teste ele não é o teste unitário, ele é um teste de integração. E aí ele entra o teste de integração,
Porque a integração ele vai testar realmente se essa chamada que você fez na sua função e chamando a outra está realmente batendo lá na outra e funcionando. Então, se realmente eu estou fazendo essa chamada, não é um teste unitário, é um teste de integração. E, geralmente, esses testes... outro detalhe, teste unitário é, sim, responsabilidade do desenvolvedor. Você tem que testar o seu código e aquelas suas pequenas unidades. Então, é responsabilidade nossa, eu me incluo, porque eu também sou desenvolvedora. Já o teste de integração, geralmente, é aqueles testes manuais. Sabe quando você chama lá no Postman, um endpoint da API? Então, o teste de integração ele entra muito nesse ponto, né? Então, ele vai testar se você está chamando sua API, qual o comportamento que ela vai ter. Então, se ela está, todas as integrações ali internas estão funcionando e vai te retornar. Já o teste end-to-end, ele é um pouco mais fundo, porque ele exige que a sua aplicação realmente esteja de pé, no ar, funcionando, com todas as suas integrações. Se precisar, por exemplo, acessar um outro sistema externo, esse sistema também tem que estar de pé. Então, ele vai testar todo o fluxo do começo ao final do seu sistema. Então, ele vai garantir que aquilo tudo ali está realmente funcionando, cada detalhe, que seu cliente, é a mesma coisa que seu cliente faz. Só que, obviamente, como é um ambiente de teste que você vai estar fazendo ali, está mais controlado, né? E aí, a gente entra também no teste de mutação. É um tipo de teste que muita gente não conhece. E eu vou ser sincera, eu também não conhecia até muito recente. E quando eu conheci, eu odiei ele. Com todas as forças. Por quê? Ele, literalmente, ele vai começar alterando cada partezinha do seu sistema. Você imagina que você bota assim, um A igual a B. Ele vai botar diferente, ele vai botar maior, ele vai botar menor. Ele vai trocar todas as partes lógicas, operações do seu sistema. Porque qual é o objetivo dele? O objetivo dele é quebrar os seus testes unitários. Então, olha que legal. Imagina que você fez lá aqueles testes unitários, está tudo lindo, verde, passando. Dá aquela sensação, aquecidinha no coração, quando você manda rodar lá por exemplo, o NPM Run Test, e está tudo verdinho. Aí vem um teste de mutação e você descobre que seus testes não estão efetivos, que seus testes estão passando, seus testes estão quebrando em algumas coisas que não deveriam quebrar. Porque, justamente, se você troca, por exemplo, um igual por um diferente, e seu teste unitário passa, o seu teste unitário está com problema. Porque ele não tem que passar. Porque você queria um igual ali, você não queria um diferente. Ou uma maior que seja, você não quer aquilo, está errado aquele seu teste. Por exemplo, se é uma soma e você botou uma subtração e seu teste unitário passou, é um grande problema. E é isso que o teste de mutação faz. Ele vai trocar tudo lá do seu sistema para poder ver se realmente seu teste está efetivo. Então, a partir do momento que eu passei um teste de mutação no meu sistema, eu descobri que meus testes estavam uma porcaria. Então, eu descobri que eu não era boa. E uma coisa que foi muito legal para mim, como desenvolvimento pessoal meu, como desenvolvedora, o teste de mutação ele dá um relatório para você, o que ele mudou para quebrar. Então, com aquilo ali, quando você lê aquele relatório, fica muito legal, porque você começa, quando você está lá codando o seu sistema, você começa a pensar, e se eu botar um igual aqui? E se eu botar um menos aqui? Sabe aquela parte do pensamento intrusivo? Ele entra na sua mente. Ele entra na sua mente que você começa a querer quebrar o seu sistema quando você está codando. Então, quando você passa o teste de mutação, está liso ali. Então, o teste de mutação ele é bem legal nesse ponto, né? E o teste de mutação também, ele tem um grande detalhe. Não adianta você ter pouco teste unitário, que não adianta o seu teste de mutação também não vai ser efetivo. Então, é legal que seu sistema ele já tenha muito consistente a parte de testes unitários, para que você consiga, né, colocar essa parte de mutação de pé, e você que não tenha problemas aí com essa parte da mutação. Por quê? Se você não tiver um teste consistente, o seu teste de mutação ele não vai ser efetivo. Não adianta lá você trocar, porque só aquele pedacinho que você testou que vai estar refletindo ali, certo? Então, o ideal é realmente você ter essa rotina bem consistente de testes unitários para que você consiga ter um teste de mutação correto, tá? E ele faz essa continha ali por trás, porque quando ele passa, que ele quebra o seu sistema, né, que ele quebra os seus testes unitários, ele dá essa porcentagem de efetividade.
e ele vai pegar a quantidade de falhas e a quantidade de mutantes. O que são os mutantes? Cada vez que ele troca uma operaçãozinha lá que eu falei, um mais por um menos, um igual por um diferente, ele chama isso de mutante. Então, cada vez que ele trocar, ele vai criar um mutante. Então, se esse mutante fizer o seu teste falhar, né? Então, ele é um mutante com sucesso. Se ele não fizer o seu teste falhar e o seu teste passar, esse mutante não é com sucesso. É estranho no começo a gente pegar esse conceito, mas é um conceito que é bem importante quando a gente entende o fluxo aí do teste, que a gente vê realmente a efetividade. Então, é isso que o teste mutante faz. Ele garante a efetividade dos seus testes unitários. E aí a gente entra nos testes automatizados. Às vezes o pessoal acha que a automação de testes ela é uma bala de prata. Eu vou meter o Cypress ali e vai tudo funcionar, e vai tudo ficar maravilhoso. Não. Às vezes a gente não tem casos de teste. O que você está rindo aí, senhor Deni? É isso aí. Então, assim, nem sempre a automação é a solução de tudo. Às vezes a gente precisa realmente seguir. Por quê? Vou voltar aqui de novo, porque isso aqui é bem importante. Porque se a gente não tiver jogar a automação em tudo e a gente esquecer que a gente tem uma base ali no fundo, a gente vai cair nesse problema aqui que eu esqueci de falar antes. Então, por isso que eu estou voltando, estou disfarçando, tá? Mas é isso. A gente vai cair nesse cone de sorvete, que é um grande problema aí no mercado, porque a maioria das empresas está tudo jogado no cone de sorvete, que é o ice cream cone também, que vocês vão ver em inglês. Então, o que acontece? Não tem nada de teste unitário, basicamente. Os testes unitários estão bem falhos. Aí tem ali umas integrações ali no meio. Geralmente é só uma collection que tem ali no Postman, que não quer garantir que aquilo ali seja um teste efetivo, né? E aí joga automação em tudo. Joga automação em tudo, e é isso. E o que acaba? Tem muitos casos de teste que não são efetivos. Aí sobra muito para os testes manuais. E o teste exploratório, de você ficar entrando lá no sistema manualmente, testando. Isso é um grande problema. E vocês vão ver aí, quando vocês chegarem no mercado, que, cara, eu posso afirmar, assim, tem muita gente aqui, né, senhor Dani, que vai concordar comigo. 90% das empresas estão nesse caso aqui. É difícil você achar uma empresa que esteja assim. Então, é um grande problema, por isso que é bom a gente sempre pensar em entregar, pelo menos o nosso, já testado, tudo funcionando direitinho, para a gente garantir e evitar esse tipo de situação, porque isso realmente é uma coisa que incomoda bastante a gente no mercado. E aí, né, a gente entra no ponto. A gente tem que ter essa cultura, ter essa consciência e a gente repassar isso. Então, quando a gente chega aqui nos testes automatizados, a gente tem que entender que nem sempre vale a pena utilizar eles, que a gente tem que ver exatamente quando que isso é oportuno. Então, a gente vai ver aqueles casos assim, tem alguns testes em massa, principalmente, que a gente precisa de teste em massa. É oportuno a gente colocar uma automação. Mas, às vezes, tem alguns casos que são muito específicos. A gente vai fazer uma automação inteira para um caso. Então, aquilo vai no teste manual. Ou até mesmo, se você passar um unitário ali, de repente, aquilo ali já até cobre. Então, você nem precisa se preocupar com aquilo. Né? E aí... Opa, sem querer eu passei. E aí, a gente tem que ter sempre essa preocupação. Então, agora sim, agora é minha deixa, eu apertei errado antes. Vocês já estão preparados para fazer uns testes mais efetivos? Eu tenho certeza que vocês vão lembrar da minha palestra, aquele bichinho vai ficar coçando na cabeça de vocês quando vocês estiverem codando e vão pensar, como é que eu posso quebrar isso hoje? E dar aquele sorrisinho. E é isso, gente. Muito obrigada a todos aí. Muito obrigada, pessoal da USP. Mais uma vez o meu QR Code aí. Me sigam nas redes sociais, que eu estou produzindo aí bastante conteúdo. E obrigada aí, meu @ é mocraveirodev. E eu tenho adesivos na minha mochila, então me procurem, ou então eu posso deixar em algum lugar, eu não sei. Pode ser. Pode ser? Então beleza. Obrigada mais uma vez, gente. E alguém tem alguma dúvida? Alguém aqui da plateia tem dúvida ou do chat? Você quer? Oi, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde. Eu sou o André. Gostaria de perguntar se tinha falado sobre mocar, né? A parte de mock dos testes. Por exemplo, eu estava pensando em testes de consumo de APIs, tudo mais assim. Eu já vi as pessoas tentarem, tipo, elas mocavam o resultado de alguns, tipo, batia no endpoint e falava, beleza, já me retorna um 200, que é o HTTP status de sucesso e tal, direto. Tipo, eu queria perguntar quando que vale a pena mocar esses resultados assim, ou tipo, quando exatamente a gente usa esses mocks? Quando que eles são mais importantes, ou se não seria melhor a gente já bater no endpoint direto para saber se ele tá online mesmo, se ele tá batendo, tipo, aí você bate nele e não retorna, você fala, ok, tem alguma coisa errada lá e eu tenho que estar de olho nisso, tipo, essa é a questão dos mocks. Quando que a gente usa eles direitinho? Aí é a parte que eu viro sênior. Depende. Depende do objetivo do seu teste. O objetivo do seu teste é testar essa integração com essa API externa? O seu teste ele vai depender dessa resposta? Se depender, ok. Você bate lá, vê se vai retornar o 200 ou não, e para ver, para garantir a efetividade do seu teste. Agora, se você estiver testando a função, por exemplo, uma função de cadastro de endereço. Estou pensando aqui. Aí eu passei lá um númerozinho do CEP. Aí eu vou bater lá na API, por exemplo, do ViaCEP, para pegar o meu CEP e retornar para completar o meu cadastro. Certo? Esse é o nosso cenário. Então, se eu estou fazendo o teste da função para saber se ela vai cadastrar com sucesso, eu não preciso bater lá no ViaCEP. Porque eu estou testando se a função, se eu estou mandando os dados, se ela vai completar tudo e vai salvar lá no meu banco de dados. Então, se eu estou testando aquela pequena função, é um teste unitário. Então, eu não preciso bater lá no ViaCEP. Eu posso mocar essa resposta. Por exemplo, eu botei lá o meu CEP e no mock da resposta eu vou trazer o nome da rua, as coisas todas. Então, eu posso botar esse mock, porque eu estou testando uma função, para ver se realmente ela está entrando lá no meu banco de dados. Agora, se eu estiver testando, beleza, eu coloquei, por exemplo, eu estou lá na minha página, já com o meu sistema de pé, eu coloquei lá meu endereço, quando eu botei o CEP, ele vai bater lá, vai me trazer, completar lá meus dados e eu vou concluir o meu cadastro. Aí sim, vale a pena. Então, é realmente aquele ponto, depende do objetivo do seu teste. Beleza? Vai lá. Boa tarde, eu sou a Adriele. Eu não tinha exatamente uma pergunta, era mais uma observação. Eu dei uma olhada no seu LinkedIn e eu vi que você é embaixadora da programaria. E eu lembro que uns 2 aninhos atrás eu comecei a acompanhar mais a comunidade, só que hoje em dia nem tanto. E quando eu olhei, eu acabei, tipo, nossa, lembrei disso de algum lugar. Você poderia falar para a gente um pouquinho mais sobre? Existem várias iniciativas, como a Programaria que eu sou embaixadora. Inclusive, vai ter o Programaria Summit, agora que vai começar no dia 31 de outubro, né? E vai ser dia 31, dia 7, 8 e 9. Os 3 primeiros dias são online e o último dia é presencial, né? E é mais uma iniciativa para introdução de meninas, né, de pessoas que se identificam com o gênero feminino na programação. Então, a Programaria ela tem cursos, né, de programação, desde aquelas partes bem iniciais, tanto de back-end como de front-end, agora elas estão com dados também. Então, é uma iniciativa bem legal, eu já acompanho desde que eu comecei a programar lá em 2017, né? Então, é uma iniciativa muito legal, são muito receptivas, inclusive, sabe? Para você entrar na comunidade, tem a parte do Discord, tem lá o Instagram, que, inclusive, a maioria dos conteúdos que eu faço na minha página são para programaria também. Então, vocês vão me ver pagar mico fazendo rios, então é isso. Então, assim, a programaria é muito legal. Eu participei de várias iniciativas para a introdução de pessoas que se identificam com o gênero feminino, principalmente aí a Reprograma também, que foi uma das que eu participei, foi o segundo bootcamp que eu participei. O primeiro foi o bootcamp da Desprograme, inclusive eu tatuei a logo porque marcou muito a minha vida, porque eu comecei lá, eu dei aula lá e hoje, inclusive, eu sou uma das líderes da comunidade, então é muito importante para mim, então por isso que eu tatuei. Eu também tenho esse 404. Então, assim, tem muitas comunidades femininas. Tem a Feministec, que também já fui uma das coordenadoras. Tem bastante aí comunidades que são bem legais.
Cara, tem uma que eu gosto muito, que é das meninas da FATEC Girls, que elas também fazem muitos eventos abertos, como essa semana da SI, que também é legal. Olha lá, inclusive foi o lugar onde eu palestrei pela primeira vez na minha vida. Então, tem muitas iniciativas, assim, elas foram muito importantes na minha carreira e na minha vida como profissional. Então, assim, é bom, siga bastante, tanto a Programaria quanto essas outras que eu citei, que com certeza você vai gostar bastante. Ok, obrigado. Mais alguém? Alguém mais? Dúvidas? Opa. Como que eu vou responder para o mestre? Me responde isso. Isso. Salve, salve família. Prazer, meu nome é Aldenir. Tem uma pergunta para a Moniquinha. Moniquinha, braba do back-end, monstra. Você faz todos os mesmos testes de cada linha? Tem teste unitário mesmo? Próxima pergunta. Seja sincera, por favor. Cara, atualmente onde eu estou, a gente faz mais teste exploratório. A gente não tem muito teste de unidade. A gente não tem... Mas, cara, quando eu trabalhei no banco, era muito chato, porque se você não entregasse, não estivesse batendo naquela feature que você fez, não tivesse 100% de teste unitário, as integrações funcionando, se você rodasse lá o teste end-to-end, desse verdinho, tipo, tinha muita camada ali, se você não entregasse tudo muito detalhezinhos finos, e quando a gente recebia teste, que a gente recebia todo com um plano de teste, tanto de TDD quanto de BDD. Então, tipo, porque eu falei, tem lugares e lugares. Então, assim, atualmente, onde eu estou, a gente faz mais teste exploratório mesmo, no Code Review a gente baixar a branch do cara, então lá no ambiente de... Desculpa, microfone. Lá no ambiente de homologação, a gente estressar de teste mesmo, mas eu já trabalhei em cenários também onde era full, que eu tinha que fazer tudo. Precisava ter tudo coverage. No banco era realmente muito chato. Se você não tivesse todos os seus casos de teste, porque assim, quando a gente recebia a task, aquela parte lá da linguagem Gherkin que eu falei, o Cypress ele já estava todo configurado. Então a gente tinha que terminar a task, tinha que rodar o Cypress para ver se estava tudo direitinho, se ia bater tudo, se ia vir tudo. E nos nossos testes unitários a gente tinha que garantir que tinha aqueles cenários, porque o QA olhava para ver se tinha aqueles cenários que ele colocou lá, que se não tivesse, ele não passava, tipo, não passava nem na primeira régua. Vixe, tinha QA para fazer cenário, filho, tá fácil. Não tinha muito, eram três níveis de QA. Tinha aqueles QAs que, tipo, do código, tinha o QA de exploração, tinha o QA que, tipo, era o pessoal de negócio que entrava no ambiente lá de homologação para ver se estava funcionando. Então, assim, no banco realmente era bem... Essa parte de teste era muito forte, porque, cara, você quer que seu cartão passe, né? Então, mas quando que entrega valor disso? Só código. Cara, basicamente, é assim, teste é uma coisa chata que exige tempo. Assim, basicamente, se a minha teste que eu levava 4 dias, era um dia codando e 3 dias fazendo teste. Assim, é chato. E você, braba, você faz TDD. Então, quando no banco a gente fazia. Agora, assim, admito que agora, na empresa que eu estou agora, tipo, é mais a exploração mesmo depois que a gente termina a task. Então, assim, a gente já começa, quando eu pego uma task, eu já penso em alguns cenários que podem acontecer aquele erro, principalmente quando já vem um bug, alguma coisa assim, a gente já pensa em alguns cenários que a gente pode quebrar aquilo. Então, a gente já bota aquilo, quando a gente coda, a gente já pensa naquilo. Então, assim, é uma coisa que, assim, a empresa que eu estou agora é pequena, então é pequena, a gente já está implementando esse pensamento de teste lá. Lembra que eu falei? É bom que você tenha e você repasse isso, essa cultura. Eu falei até isso durante a palestra. Então, assim, é uma coisa que a gente está começando essa cultura agora, de, inclusive, documentação. Tipo, documentação é muito importante. Então, quando a gente está testando, a gente já coloca aquilo lá no documentado, porque a gente sabe que aquilo vai estar coberto ali. Então, essa parte de documentação, teste, é cultura. E, assim, tem vezes que você tem que ter um trabalho. Então, não é sempre que você vai... Tem empresas que não tem. Por exemplo, já tive empresa que não tinha nenhum cenário de teste. Nenhum. É que, literalmente, o teste era o cliente. O cliente que a gente botava em produção e o cliente reclamava e a gente sabia que a gente tinha que consertar. Então, assim, já trabalhei em empresa assim.
Onde eu estou agora, não. A gente ainda tem uma cultura um pouco de teste, mas é teste exploratório. Tipo, os devs vão testar o que você fez para ver se está certo. Então, assim, pelo menos o início da cultura já está ali enraizado. Então, Mas pelo menos é um bom pontapé inicial. Não tem um Cypress, No banco tinha. No um banco a gente tinha. Selenium. Hoje eu uso Selenium. Lá eu não uso. Eu peço Um Cypress, um Cucumber, tinha muita coisa lá no banco. A gente tinha uma estrutura de teste muito grande. Inclusive, a gente tinha um ambiente só para botar para teste. Antes de Homolog, a gente tinha um ambiente de teste. A gente tinha um ambiente de QA que a gente colocava lá para os QAs quebrarem tudo. Você é louco. Eu estou começando ainda em teste, tá maluco? Tem que entregar valor, família. Mas é aquela, tipo, como eu falei, você tendo essa cultura na sua cabeça, você consegue passar isso para geral e começar a pensar bastante nesse ponto, entendeu? Boa. Teve pergunta aqui também no online, o pessoal mandou. Aqui. O Bruno mandou. Como podemos garantir que nossos testes cubram a maior parte das funcionalidades sem criar uma sobrecarga excessiva no processo de desenvolvimento? Cara, às vezes a gente tem esse ônus para ter o bônus no final, né? Não tem jeito. Como eu falei, às vezes minha teste era de 4 dias, era 3 dias fazendo teste e 1 dia codando. Então, assim, não tem como. Vou lá para a câmera, estou falando para você, para a câmera. Oi, Bruno. Agora estou falando com você. Então, assim, não tem jeito. A gente tem que ter um ônus mesmo para a gente ter o bônus do nosso sistema. Então, não tem jeito. Às vezes a gente vai demorar bastante mesmo para fazer os testes e pensar. Como eu falei, lá no banco, como a gente recebia já o plano de teste, a gente tinha uma etapinha que a gente conseguia pular ali na parte de desenvolvimento, que a gente não precisava pensar tanto nos casos. Mas, mesmo assim, a gente, às vezes, ainda achava um cenário que, às vezes, o QA não tinha colocado. Era raro, mas acontecia. Então, não tem jeito, tem que perder esse tempo para ganhar mais para frente, né? Que não vai correr o risco da sua task voltar por algum problema. Então, você vai garantir a qualidade daquilo que você está entregando. Afinal, o teste também garante a qualidade do seu código. Não estou dizendo qualidade de escrita. Às vezes a gente faz gambiarra. É isso aí, mas está funcionando no teste? Então tá bom, entendeu? Mas estou dizendo a qualidade do que você entrega. É a parte do valor que o Oderni falou. Você está entregando aquele valor. Então, se a sua task, se a sua feature que você está entregando, a sua parte nova, está bem testada, você garante que não vai ter problema ali, então a gente consegue ter esse bônus aí, apesar do ônus de demorar um pouquinho mais escrevendo ali os testes. Boa. Tem outra pergunta também do online aqui, que agora é do Danley Couto. Como eu posso começar a testar meus códigos? Fazer a automação muitas vezes não parece vantajoso. E não é mesmo. Você está certo. Às vezes, como eu falei lá, lembra lá, eu vou até voltar aqui, ó. Cadê? Ah, tem que... Opa. Se a gente tacar automação, a gente pode cair nisso aqui, ó. Então, isso aí não é legal. Então, assim, como que você começa a testar? Foca nos testes unitários. Você garantir os testes unitários ali, é difícil sobrar coisa para você fazer ali em cima. E, às vezes, a automação nem vale a pena, porque sua base ali está muito bem construída. Então, se você garantir alguns cenários importantes nos seus testes unitários, às vezes você não precisa fazer uma integração daquilo, ou muito menos uma automação. Então, foca nos testes unitários, que é sucesso. Aí, teste unitário vai depender da linguagem também, né? Qual a linguagem você está usando para poder ver qual é o tipo de linguagem de teste que você vai usar. Por exemplo, aí tem o Jest do JavaScript, tem o PHP Unit do PHP, tem o RSpec do Ruby, então tem o JUnit do Java, e vai depender realmente da linguagem que você está usando. Perfeito. Mais alguma dúvida, Saúde. pessoal? Aqui. Ó. Beleza. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo. Tá, então muitas vezes quando a gente pega alguns projetos que tem muito teste unitário desenvolvido, tipo algum back-end específico e afins, às vezes tem tantos testes que só de rodar os testes demora muito tempo para você validar se realmente todos os testes estão sendo cobertos e afins.
E aí minha dúvida é mais no sentido a que ponto isso é um problema dos desenvolvedores, no sentido de como eles estão desenvolvendo o teste, ou em questão de arquitetura do sistema mesmo. Às vezes o sistema realmente tem muita coisa acoplada e acaba que você tem que desenvolver muito teste mesmo. Deu para entender? Não sei se eu entendi direito, mas vamos lá. No caso de ter muito teste, demorar muito a rodar os testes, por exemplo, o teste de mutação que eu falei, ele às vezes demora muito. Tinha um sistema lá que era um sistema muito simples, literalmente era um endpoint, ele demorava quase 3 horas testando. Então, assim, depende também do tipo de teste que você está fazendo. Teste unitário, você pode skipar o que você não está mexendo. Botar um skip lá no que você não está mexendo para focar no que você vai fazer. Então, às vezes, o teste passa mais rápido. Não sei se, de repente, é isso que você está falando. Então, tipo assim, por exemplo, no GEST, você tem que botar um ponto skip, que aí ele não passa por aqueles testes. Ele vai passar só naquele, digamos assim, crítico, que é o que você realmente mexeu ali. Não sei se é isso realmente que você está perguntando. Sim, acho que faz sentido o que você comentou. Acho que principalmente quando a gente está desenvolvendo o teste, faz sentido você rodar ele especificamente, porque às vezes, como tem muito teste, às vezes demora um tempinho, né? Eu digo mais no processo final mesmo, depois que você rodou seu teste e viu que ele está funcionando, sabe? Mais nesse sentido mais amplo, tipo, do projeto em si, quando você vai rodar todos os testes mesmo para ver se está tudo passando, sabe? Acontece. Como eu falei lá no banco, a gente tinha muita coisa e é um sistema muito grande. Então, demora, às vezes, um pouquinho, por conta da quantidade de testes. Mas é uma coisa, né? Tipo, isso vai ficar lá na pipeline, é uma coisa que geralmente é pensado para aquilo, então não tem jeito, fica lá na pipeline, vai demorar um pouquinho, às vezes, mais para você passar ali no seu CI/CD, mas é uma coisa que... É aquele negócio que eu falei, né? É o ônus para ter o bônus, né? Então, não tem jeito. É um mal necessário, tipo, ter muitos logs, faz sentido. Exatamente, é um mal necessário. Não, mas perfeito, obrigado. Mais alguém aqui? Presencial? Não, De qualquer forma, se não surgiu dúvida agora, vocês podem me chamar na DM, que eu respondo, tá? As DMs. Então, qualquer coisa, me chama na DM, se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que não surgiu agora. Então, tá, daqui a 3 dias você vai pensar sobre a palestra ou rever os slides. Se tiver dúvida, podem me chamar, não tem problema. Aqui, surgiu mais uma dúvida agora que estava respondendo. Relação, acho que não sei se você tinha comentado, mas eu lembrei de que a gente teve testes em uma disciplina que é engenharia de software, a gente costuma ver testes automatizados, etc. Eu lembro que o meu professor falava, tipo, é muito difícil a gente cobrir todas as linhas, né, tipo, de um código. Eu usava Java na época, tinha a ferramenta Jacoco, falava, beleza, não tem como cobrir 100% das linhas, mas eu ia perguntar para você qual que você considera a porcentagem ótima. Se é 80% dos testes, 85%, 90%, tipo, mais ou menos. Se você tem um número assim para... Cara, depende muito do lugar. Lá no banco, a gente botava a meta de 80%. Tipo, era o mínimo que tinha que estar, por exemplo, o microserviço tinha que estar com o mínimo 80% testado. Mas é como eu falei, depende também da efetividade do seu teste. Não adianta estar lá passando por todas as linhas, no final tem lá o expect true to be true. Aí não adianta nada, ele não testou nada. E eu achei bastante teste assim lá no banco. Então, assim, no fim não estava testando nada, mas estava lindo lá o 100% quando você passava no relatório. Então, quando você vai entrar... Então, é aquele lance que eu falei. Depende, a porcentagem depende muito da efetividade. Aí você pode ter 20%, mas aqueles 20% que está lá testado são 100% efetivos. Então, depende muito. Mas o ideal é você botar uns 80% aí, tá uma boa cobertura de teste, desde que eles sejam efetivos. Beleza, certinho, obrigado. Mais alguma? Provavelmente a última para encerrar aqui, que o tempo está acabando. Não, no online também nenhuma, né? Então, acho que foi isso, Mônica. Muito obrigada por participar. Pode sim. Ô, gente, quem quer ganhar $5.000? Até eu. Tá rolando os hackathon. É que eu não botei o QR Code aqui, mas eu posso passar. Depois me procurem que eu mostro para vocês o site. Tá rolando o hackathon da empresa de um amigo meu. Então, a empresa chama Supervis, com Z no final. Né? Tá rolando um hackathon que vai rolar agora no final de outubro, se não me engano. Literalmente para vocês usarem a solução da empresa com qualquer aplicação que use inteligência artificial. Então, cara, é um hackathon muito legal, porque ele é online, então vai ser através do Discord, então é muito simples participar, você pode participar de qualquer lugar. Então, assim, qualquer solução que vocês tiverem com IA, usar essa solução. A Supervis é uma empresa que ela faz aquela... Literalmente
tudo que é de comunicação em tempo real. Sabe quando vocês entram, por exemplo, mais cedo a gente usou o Notepad, por exemplo, que eu escrevi uma coisa e atualizou no computador da outra pessoa. Isso é uma comunicação em tempo real. Quando você entra lá, por exemplo, um Gatter da vida, que você consegue ver a pessoa onde ela está, que tem aqueles pointerzinhos do mouse, às vezes você entra num Miro, que tem um pointerzinho do mouse, aquilo é comunicação em tempo real. Se você conseguir pensar em uma solução que use essa parte de comunicação em tempo real com inteligência artificial, esse hackathon é para você. É um hackathon que é muito legal. Acabou de ter uma edição que um amigo meu, inclusive, que foi o campeão. Inclusive, eu falei para ele que a próxima botequinha que a gente for, a coquinha, que eu não bebo, a coquinha ele vai pagar. Então, é muito legal esse hackathon. Eu não vou conseguir participar, infelizmente. Queria $5.000, estou precisando. Mas, cara, eu acho que para vocês, pessoal de universidade, é muito legal que vocês conseguem se juntar e conseguir fazer uma solução muito legal. Aí, ó, colocou aí na tela o hackathon. Então, assim, participem, cara, porque vai ser muito legal. A última edição foi top demais. E, cara, vocês vão ver que vocês vão sair soluções maravilhosas. E, cara, super recomendo. E, cara, é $5.000, né? E, olha, vou te falar que a última hackathon tinha pouca gente inscrita. Então, estava fácil. Então, as chances de vocês são muito grandes. Então, entrem aí no hackathon da Supervis. Inclusive, quem está no online também pode acessar aqui, quem está presencial, mas a gente colocou no chat o link. Ah, boa, obrigada. Estamos aqui, ó, ligeiro, povo. Então, muito obrigada pela participação. Obrigada, gente. Esse é um papelzinho.